Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula de geografia e o nosso tema de hoje é hidrografia. Então, peguem os cadernos e as canetas, façam suas anotações. A água, ela está presente em tudo. E por ser tão importante, existe um ramo do conhecimento científico que estuda essa distribuição e dinâmica dessas águas no planeta, que é chamado hidrografia. Aqui nós temos a distribuição da água, onde nós temos 97% da nossa água pertencente aos oceanos e 3% é considerado como água potável. Essa distribuição cerca de 97,4% pertence ao talassociclo, que é o conjunto que abriga todos os ecossistemas marinhos, e 2,4% pertencem ao linociclo, onde é o conjunto de todos os ecossistemas de água doce, que podem ser divididos em águas lóticas, que é chamados de águas correntes, e águas lênticas, que são as águas paradas, as águas lentas. Desses 2,6%, 2% estão nos ciclos polares e nas geleiras, e os restantes são águas subterrâneas, dos rios, umidades do solo, da atmosfera e no corpo das plantas e dos animais. Com relação ao ciclo da água, nós temos aqui alguns processos. Então, o primeiro é a detenção. O nome já diz, é reter a água em algum canto. Então, essa detenção é quando nós retemos essa água na vegetação, em depressões do terreno ou em construções. Essa massa de água ela retorna para a atmosfera através da evaporação ou ela penetra no solo pela infiltração. O escoamento superficial é quando ela vai escoando pelo solo. Então, quando isso acontece, nós vamos ter a ida dessa água de lugares mais altos para lugares mais baixos e elas vão correndo até atingir o que nós chamamos de um corpo de água, que é um rio, um lago ou um oceano. Ela também pode sofrer a infiltração para camadas inferiores, que são camadas chamadas superiores do solo, que ficam retidas ou também podem sofrer a evaporação. No caso da infiltração, ela se infiltra e mesmo infiltrando-se, ela pode sofrer uma evaporação, porque pode ser utilizada através da vegetação com as suas raízes que podem sugar essa água através da parte mais superficial do solo. E ela também pode escoar para camadas superiores do solo ou alimentar o lençol freático, que são as águas subterrâneas. Nós vamos ter também aí o escoamento subterrâneo, que é constituído por parte da água infiltrada na camada superior do solo, sendo bem mais lento que o escoamento superficial. Parte desse escoamento alimenta os rios e os lagos, além de ser responsável pela manutenção desses corpos durante a época de estiagem. A evapotranspiração, que é a parte da água existente no solo, ela é utilizada pela vegetação e é eliminada através das folhas em forma de vapor. Já a evaporação, em qualquer das fases descritas anteriormente, a água pode voltar para a atmosfera em forma de vapor, reiniciando aí o ciclo hidrológico. A precipitação é a água que cai sobre o solo ou sobre um corpo de água. E uma observação: nos oceanos, a evaporação excede a precipitação e nos continentes ocorre o oposto. Chove mais do que evapora. Então, nós temos aí uma imagem do ciclo da água. Basicamente, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter aí a evaporação das águas, que ficam aí à mercê da atmosfera, a evapotranspiração através das plantas
Essa água, em forma de vapor, sobe até certas camadas da atmosfera, sofre uma condensação, que é a mudança de estado, onde ela vai sair do gasoso e volta a ser água líquida, e a precipitação, que é a chuva. Então, quando chove, ela acaba escoando aí de maneira superficial ou de uma maneira mais profunda, com as infiltrações e colocando sua água aí em aquíferos ou em locais subterrâneos. Agora nós vamos começar a trabalhar a respeito dos rios. O rio nada mais é do que um curso natural de água que nasce numa área mais alta e deságua no mar, em um lago ou em outro rio, se ele for um afluente. E aqui nós vamos ter alguns conceitos importantes relacionados ao rio. O que é uma nascente? É o local onde esse rio nasce. A foz é o local onde ele deságua seu rio. Ou seja, vamos dizer assim, é o local onde ele morre, onde ele acaba. Essa foz, ela pode ser em formato de estuário, de delta ou foz mista. A foz em estuário, o rio vai reto e deságua aonde for, no oceano, no mar, de maneira reta. Em delta, ele geralmente abre-se como se fosse um leque, criando pequenas ilhas ali entre esse leque. E a mista, ela vai ter uma área do rio que vai de forma em estuário, vai uma forma grossa, e uma pequena ramificação em formato de delta, por isso que ele é chamado de mista. É o caso, por exemplo, do rio Amazonas. Por ser tão grande, ele tem a parte que deságua em forma de estuário e algumas pequenas áreas em forma de delta. Tem uma outra área chamada meandro, que são curvas acentuadas do rio. Temos o leito, que é o local por onde corre o rio, que podem existir aí 3 tipos de leito. O primeiro é o leito de estiagem, que ocorre quando o rio está no período de seca. O leito normal, quando o rio corre normalmente. E o leito de cheia, que é nos períodos chuvosos, onde ele começa a encher demais, podendo até transbordar. Então, nós temos aí uma imagem relacionada ao rio. Então, nós temos a nascente, veja que eles vão descendo. Nós temos aí a presença dos afluentes, que são rios menores que desaguam naquele rio maior. Temos aí uma presença de barragens, que podem ser formadas aí no rio. Nós temos os meandros, que são as curvas. E aí a foz, que nesse caso é foz em delta. Com relação ao tipo de drenagem que esse rio tem, o curso do rio define o seu tipo de drenagem. Ele pode ter uma drenagem exorreica, quando essa drenagem é voltada para o oceano, ou seja, o rio corre para fora do continente. Endorreica, quando a drenagem se dá de forma interna, onde o rio corre para dentro do continente, ou seja, basicamente a exorreica, o rio vai correr e vai desaguar no oceano. Na endorreica, o rio vai correr e vai desaguar dentro de outro rio, porque é dentro do continente, ele não sai do continente. A arreica é típica de áreas áridas ou semiáridas, onde o rio simplesmente desaparece, porque ele evapora e ele seca. E a criptorreica, que são rios subterrâneos com áreas geralmente em cavernas. Então, nós temos aí algumas diferenças, que são chamadas as bacias hidrográficas e as redes hidrográficas. Essas redes também podem ser chamadas redes de drenagem. Então, o que é uma bacia e o que é uma rede? A rede nada mais é do que o conjunto de todos os rios que são interligados entre si.
E a bacia é o território total que é drenado por esse rio. Então, em que área de influência, em que áreas nós temos aí a drenagem de água? A água desce até o rio. Em que áreas? Então, isso daí tudo faz parte da bacia hidrográfica, o terreno inteiro. A rede é só o rio. E a bacia é o terreno total em que esse rio está localizado e de onde vem a água que junta e acumula para formar esse rio. Nós temos aqui, que são bacias hidrográficas. Elas são unidades hidrológicas, são delimitadas por divisores de água, ou seja, pode ter aí uma área mais alta que divida a água e assim podemos ter mais de uma bacia naquele local, desde que tenha uma área superior que divida aquelas duas bacias. E supõe-se que ela tem um único ponto de saída, onde geralmente é o oceano. Os padrões de drenagem das bacias. Os rios das bacias hidrográficas, eles podem apresentar formas padronizadas de escoamento de água. Então, nós temos aí o tipo de escoamento dendrítico, onde os afluentes originam-se de diversas partes, formando o que a gente chama de rios ramificados. Nós vamos ver depois, mas eles parecem uma árvore. Aquela bacia vai parecer uma árvorezinha, onde vai ter um rio principal e uma ramificação bem grande dos afluentes. Nós temos a retangular, que acontece em áreas rochosas e que são áreas muito fraturadas, onde esse curso do rio ele vai seguir essa fratura. E esses rios, eles têm um aspecto retilíneo e muitas vezes os afluentes, eles correm ao contrário do rio principal. Nós temos aí o rio Entreliça, que é comum em áreas rochosas que tem muitos dobramentos, nos quais cada parte do terreno tem uma resistência diferente. Então, por conta disso, nós vamos ter aí uns rios que podem correr, geralmente em formatos bem diferenciados, e por conta desse terreno não ser igual em todo canto, eles acontecem muitos meandros, que são curvaturas aí dos rios, e ele pode ter chamado de radial, onde ele sai de um único ponto e os rios seguem diferentes cursos a partir desse ponto, que é comum acontecer, por exemplo, em um morro ou em um vulcão inativo, que tem aquela parte alta, e ali vão nascer vários rios, só que cada rio vai sair para um canto, para um raio. Então, nós temos aí ao lado essas imagens. Vejam que o primeiro é bem ramificado, parece um tronco de uma árvore. O segundo, que ele geralmente os rios eles acabam indo aí de encontro àquele rio principal, graças a um terreno que é bem mais rochoso. O terceiro, que são as treliças. Vejam que são pequenas curvaturas, mas acontecem constantemente, porque o terreno é muito curvado. E o último é radial, porque eles saem como os raios. Os lagos. Os lagos são depressões naturais da superfície da Terra que contêm permanentemente uma quantidade variável de água. Essa água pode ser proveniente de água da chuva, de uma nascente local ou de um curso de água como um rio ou uma geleira que desague nessa depressão. Os lagos eles são classificados de acordo com a sua origem. E aqui nós temos alguns tipos, podendo existir outros. Os lagos tectônicos, que eles surgem a partir de dobramentos ou de falhas de relevo e água acumulada na deformação da crosta terrestre. Os lagos vulcânicos, que ocupam antigas crateras de vulcões extintos. E os lagos glaciais, que surgiram de depressões escavadas por geleiras.
Nós temos aqui o aquífero, que é uma formação geológica subterrânea que funciona como reservatório de água. As águas das chuvas infiltram-se no subsolo e abastecem nesse reservatório. Suas rochas têm características geralmente porosas e permeáveis e têm a capacidade de reter e ceder água. Então, o aquífero nada mais é do que uma formação subterrânea, como um buraco, onde é possível acumular água ali. Então, para que isso aconteça, essa terra que fica por cima, ela deve ser muito porosa para que a água consiga penetrar com mais facilidade. Os oceanos e os mares. Quando a gente vai trabalhar oceanos e mares, a gente precisa compreender quais são os oceanos que nós temos. Então, basicamente, nós temos 5 oceanos, mas é possível que vocês encontrem em alguns locais falando que existem apenas 4, porque muitos não utilizam a classificação de Oceano Glacial Antártico. Então, nós temos o Oceano Pacífico, nós temos o Atlântico, o Índico, o Glacial Ártico e o Glacial Antártico. Eu coloquei o Antártico porque vocês vão encontrar no livro Antártico, mas em alguns locais não tem essa definição. Então, o Pacífico é uma área de 165 bilhões de quilômetros quadrados, é o mais extenso de todos os oceanos. E aí, nós vamos ter também as áreas mais profundas, que são as fossas das Marianas. O Oceano Atlântico, ele possui uma área de 82 milhões de quilômetros, é o mais navegável, até porque ele fica entre Europa, África e América. Então, por conta disso, é mais fácil da navegação entre esses continentes. O Oceano Índico, ele tem 73 milhões de quilômetros, é o menor entre esses três, e ele fica localizado entre a Ásia, a Antártida, a Oceania e a África. O Glacial Ártico fica no extremo norte do planeta e ele banha aí áreas da Europa, Canadá, Alasca e Ásia. E o Glacial Antártico, ele fica no extremo sul e banha apenas a Antártida. Já os mares, eles são considerados extensões naturais dos oceanos e são as áreas que têm o contato com o continente. Esses mares, eles têm diferença do oceano em relação principalmente a ficarem mais próximos do continente, a terem diferença de salinidade e de temperatura. Eles ocupam 41 milhões de quilômetros e eles podem ser classificados em 3 tipos. O primeiro tipo é chamado de mar aberto, que ele tem uma ampla comunicação com o oceano, é o exemplo aí, o Mar da China. Os mares que são considerados continentais ou internos, que eles possuem comunicação com os oceanos através de pequenos canais ou de estreitos, que são localizados geralmente no interior dos continentes. Um exemplo aí é o Mar Vermelho, que se comunica com o Oceano Índico através de um estreito, mas também nós temos um mar muito conhecido que é o Mar Mediterrâneo, que também tem um estreito que faz sua comunicação com o Oceano Atlântico. E temos, por fim, os mares isolados ou mares fechados, que ele não tem nenhuma ligação com outros mares ou oceanos, e um exemplo aí é o Mar Cáspio. Então, terminamos aqui nossa aula, espero que tenham gostado.